Olá, dura vida de espião, hein? Você já reparou nessas histórias de espião? Algumas delas estão aí nos filmes, algumas são reais, outras não. O fato é que os espiões, eles precisam necessariamente se disfarçar, né? Eles têm que criar uma identidade falsa, evidentemente. Muitos colocam ali disfarces, até parecendo, no caso, mulheres que se parecem com homens, homens que se parecem com mulheres, parecem pessoas locais, muitas vezes, para esses lugares onde eles vão, se misturam ali, de maneira que eles possam cumprir ali a sua missão secreta. Essa é a marca do espião. Ele tem que ser alguma coisa que as pessoas não descubram. Nem sempre isso dá certo. E às vezes até existem muitos casos aí relatados e outros que a gente nem chega a ter conhecimento, né, de espiões que se dão mal, que são descobertos. Tem espião duplo, né, como se diz também. Enfim, o fato é que o que isso tem a ver com a vida cristã? A vida cristã, ela não é assim que acontece a mudança na vida de um cristão, que é aquilo que a gente está vendo na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 6, ou seja, essas mudanças que acontecem na vida de um cristão genuíno, aquele que verdadeiramente é justificado, que entregou a sua vida a Cristo. Afinal de contas, ele tem, sim, uma nova identidade, no sentido de que ele se identificou com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo. Porém, é uma identidade real, não é uma identidade fictícia. E também não mudou de nome, não mudou de características físicas, né? Não anda por aí disfarçado. Ele é, na verdade, aquele novo homem que Paulo vem descrevendo nessa carta, o homem que renasceu em Jesus Cristo e que tem, sim, coisas novas, ele tem toda uma perspectiva nova, mas será que ele coloca isso em prática? Como ele deve colocar essas coisas em prática? O que muda, o que não muda? É sobre isso que Paulo continua falando aqui, expondo na carta, na passagem que a gente vai ver hoje. Inclusive, a gente vai olhar um pouquinho para como essa nova realidade necessariamente ela implica em novas responsabilidades, as atitudes que são esperadas de alguém que é um novo homem, uma nova criatura, embora seja a mesma pessoa, embora continue sendo um pecador, embora continue sendo alguém que não merece a graça de Deus, mas agora desfruta de algo absolutamente novo. Paulo vai continuar nos explicando sobre isso aqui na carta. Dando continuidade, então, aqui na carta aos Romanos, e dando continuidade na leitura, nós estamos então no capítulo 6, nós vamos continuar aqui do versículo 11 ao versículo 23. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará,
porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o novo homem, certamente, ele tem novas atitudes pela frente, ele tem novos desafios, e essa carta, ela encoraja, a partir daqui, a que esse novo homem ande nesse novo caminho. Veja, esse novo homem, ele tem uma nova consagração, ele tem uma maneira de vida, uma maneira de colocar suas prioridades, a que ele se dedicar, isso muda. O que acontece que Paulo está relatando aqui? Ele diz assim como, né, vocês tiveram uma experiência real na sua vida, de nascimento da morte para a vida, considerando-se mortos lá com Cristo, da morte de Cristo, e renascidos no poder da ressurreição de Cristo, é como se já fôssemos ressurretos dentre os mortos, tudo isso que ele já falou anteriormente. Tendo isso em vista, então nós temos que nos considerar mortos para o pecado. O que Paulo está dizendo aqui é que não devemos mais obedecer ao pecado, não precisamos mais disso. O pecado não tem mais domínio sobre nós, ele diz no primeiro trechinho dessa passagem. E é por isso que não devemos mais obedecer a ele. Ele não é mais o nosso Senhor, ele não é mais aquele que nos oprime, que nos obriga a fazer as coisas. E a lei, ele diz assim, vocês não estão debaixo da lei. Não é que a lei é que perdeu a sua validade, o valor moral da lei deixou de existir, ela foi anulada, ela foi cancelada nesse aspecto, mas o que Paulo está dizendo é que a lei que trazia e que traz, né, a condenação, a lei que reprova o homem e por isso o condena, nesse aspecto, isso já foi resolvido. O velho homem morreu para isso. Ele foi lá condenado juntamente com Jesus Cristo, ele foi morto ali juntamente com Jesus Cristo, e esse novo homem agora ele está livre dessa condenação, e ele está livre não exatamente da repreensão, mas naquilo que a repreensão acarreta. E ele está livre de tentar burlar a lei ou de tentar cumprir a lei de alguma maneira pela sua própria força, pela sua própria bondade. Tudo isso o novo homem ele já assimilou quando ele entregou a sua vida a Cristo, morreu o antigo homem e nasceu novo. Então ele deve resistir. O pecado agora, ele pode dizer não, ele pode colocar ali uma barreira em relação à ação do pecado. E deve fazer o quê? Ficar nulo? Ele vai viver numa caverna, ele vai se isolar,
de todo mundo, o que ele vai fazer agora? Né? Como é que ele vai fazer? Ele não vai pecar mais? O pecado não vai ter mais ação sobre ele? Não. O pecado continua operante, porém não tem mais esse aspecto dominante. É sobre isso que Paulo está falando. E por isso esse homem agora, ele deve não fugir, não se esconder, não ficar inativo, não ficar passivo, simplesmente, mas ele passa agora a se consagrar a Deus. Entreguem esse corpo a Deus. Paulo se refere aqui como os membros do nosso corpo, como instrumentos no passado de iniquidade, instrumentos que serviam ao pecado, instrumentos que estavam a serviço, na verdade, de nós mesmos, das nossas paixões, dos nossos interesses. Veja, o corpo aqui, nestas passagens que a gente vai ver, muitas vezes Paulo se referindo ao corpo físico, é importante que a gente diga que para Paulo, e na Escritura, no Novo Testamento principalmente, de um modo geral, não tem aquela ideia que muitas áreas filosóficas desenvolveram aí, inclusive ali, a partir do primeiro século, e se instituíram ali mais a partir do segundo século em diante, ideias que começaram a entender o corpo como mal. O corpo é ruim, o corpo é essencialmente mal, o corpo humano. Não pode haver nada de bom no corpo humano. Bem, a gente não vai entrar muito nessa questão aqui, mas o fato é que o corpo humano não é mal em si, mas ele é sim uma via de operação do mal, o que é diferente. O corpo humano acaba dando vazão através dos nossos olhos. Nós pecamos com os nossos olhos, nós pecamos com os nossos ouvidos, naquilo que nós damos ouvidos ou não, nós pecamos com a nossa boca, nós pecamos com aquilo que nós fazemos, até com os nossos pés, onde nossos pés nos levam. Mas Paulo diz, agora vocês devem consagrar os membros dos seus corpos a Deus, ou seja, ouvidos que agora ouvem coisas de acordo com aquilo que Deus aprova, uma boca que agora fala aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, e por aí em diante. Por quê? Porque esse homem, ele não vive mais para si mesmo, não vive mais de acordo com os seus interesses, ou não deveria viver, não é essa a meta. Afinal, ele tem agora um novo propósito de vida. Esse novo homem, ele tem novos objetivos, ele tem um novo horizonte. Deus apresentou diante dele coisas muito mais excelentes, e a sua atitude dia após dia é agora saber que ele pode enfrentar, ele pode resistir a tudo aquilo que desagrada a Deus, a tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, e colocar sim todo o seu ser à disposição de Deus, todo o seu ser consagrado a Deus, não mais consagrado a qualquer outra coisa. É claro que iremos falhar, iremos cometer as falhas, mas o fato é que deve haver essa luta, essa disposição, esse enfrentamento. Paulo diz aqui para não mais agir simplesmente de modo passivo, mas agir, como o pessoal diria hoje em dia, de forma proativa, né? O pessoal quer ser proativo aí nos negócios, né? Na vida profissional. Que tal ser proativo na vida espiritual? No versículo 15, inclusive, a gente tem uma transição importante, porque Paulo faz novamente aquela pergunta. Ok, mas uma vez que não estamos mais debaixo da lei, então não temos mais aquela relação terrível com a lei, né? De a lei nos oprimindo, a lei nos condenando, então nós devemos então pecar ainda mais, né? E aí ele prossegue explicando um pouco mais o assunto. Veja, eu devo reforçar aqui que Paulo ele sempre vai, e aqui na carta aos Romanos ele faz isso de modo muito especial, ele vai montando as ideias, ele vai complementando, por isso que é uma série, e é tão útil, né, que a gente siga a sequência e que a gente vá somando esses pensamentos que Deus
colocou ali no coração de Paulo. E agora ele vai mostrar que o novo homem, ele não tem só essa consagração, mas essa consagração, ela tem um aspecto de obediência, ou seja, ele explica um pouco melhor de que forma essa consagração acontece. E para isso ele vai trazer a ideia de senhorio, a ideia de um senhor que existe sobre a nossa vida. Sempre haverá um senhor na vida das pessoas. As pessoas se enganam muito quando elas pensam que elas são autônomas. Não, eu não tenho ninguém sobre mim, ninguém manda em mim, eu sou independente e tal. Na verdade, elas têm sim um Senhor. A questão é se esse Senhor é Deus ou outro qualquer que está comandando aí a sua vida, né? O fato é que ou obedecemos o pecado ou obedecemos a Deus. E para isso, Paulo usa a figura do escravo. O escravo aqui é o escravo, em primeiro lugar, o escravo que devemos pensar aqui é o escravo ser humano mesmo, é esse escravo que Paulo está usando como referência. Inclusive, ele explica ali que ele está usando essa referência porque nós temos um entendimento limitado das coisas. Nós, seres humanos, precisamos muitas vezes dessas analogias para que essas analogias que a gente conhece da nossa realidade presente, para compreendermos aquelas coisas que nós não enxergamos, as coisas espirituais, as coisas de Deus. Jesus fez isso, Jesus usou tantos exemplos, Paulo faz isso também. Às vezes eu faço também, não sou tão feliz quanto eles, né? Eu não sou inspirado por Deus, mas o fato é que a gente também procura fazer isso. E a analogia de um escravo aqui é particularmente apropriada para aquele povo, né, do primeiro século, principalmente na cidade de Roma, onde havia um contingente enorme de escravos. Alguns estudiosos entendem que até a maioria da população era de escravos. Então essa relação de escravo e senhor estava muito presente ali, estava muito fácil para eles compreenderem a relação de um escravo, aquele que deve obediência, aquele que está sujeito ali ao seu senhor. Ele não tem uma vontade própria, né? Ele tem que seguir aquilo que o Senhor lhe diz. E Paulo está usando essa ideia, que ele diz, olha, quando você está debaixo de um senhor, quando você está ali colocado debaixo daquele senhor, você deve obediência a ele. E é nesse sentido que ele vai lidar com esses dois senhores. Ele explica aqui para nós que o velho homem, ele obedecia a quem? Ele obedecia ao pecado. O pecado era o seu senhor, o senhor pecado, o senhor que manda, o senhor que domina, que diz, faça isso, faça aquilo, né? Faça, e convencia, né? O pecado ele tem esse poder de total convencimento, de anular, inclusive, qualquer perspectiva da pessoa enxergar os horizontes e perceber que aquilo não é certo, aquilo não é bom, mas o pecado tem esse poder dominante. Por isso, a obediência ao pecado, a obediência do velho homem, é uma obediência natural. Por quê? Porque ela é instintiva. O pecado está nele, o pecado tá atuando de dentro para fora. O pecado, ele predispõe a fazer essas coisas. O pecado predispõe a falar o que não devo, a ouvir o que não devo, a fazer o que não devo, a pensar o que não devo. E isso absolutamente um domínio involuntário. Não é porque eu simplesmente penso assim, eu quero errar, eu quero fazer a coisa errada, né? Até existe, mas acontece que isso é algo simplesmente natural. Paulo explica que o novo homem, ele mudou de senhor, ele mudou a perspectiva da sua obediência, ele está debaixo de outra autoridade agora. O pecado não é mais essa autoridade sobre a sua vida. A autoridade sobre a sua vida agora é o Senhor Jesus, aquele que com seu fardo leve, o seu jugo suave, nos chamou aquele que recorreu a ele para
para que o seguíssemos, né? A gente fosse fôssemos seus servos, nos colocássemos aqui aos seus pés. E Paulo usa essa figura. Ele diz que agora o novo homem, ele aprendeu a obedecer a Deus. E de que forma isso aconteceu? Paulo explica que agora ele obedeceu de coração. Ele agora obedeceu de coração a forma de ensino. O que Paulo está dizendo aqui? Que o evangelho, quando chegou ali aos romanos, quando eles entenderam, quando eles creram, eles perceberam que aquilo era verdadeiro. Deus falou ao coração deles. Não é algo que simplesmente você traz um discurso. Muita gente pensa que o evangelho é preciso fazer cursos de oratória, as pessoas precisam usar recursos extraordinários aí para convencimento, técnicas de convencimento e tudo mais. Olha, nada disso funciona. Aliás, até funciona para levar as pessoas para o erro, mas o verdadeiro evangelho não precisa de nada disso, porque Deus convence, Deus mostra que é verdadeiro, Deus prova no coração humano que o evangelho é verdade. E o que as pessoas fazem? Elas se submetem de coração. É aquele escravo, veja que muitas vezes isso no passado acontecia. Muitas vezes o escravo ele servia com todo gosto ali ao seu senhor, né? Alguns até eram alforreados, né? Eram liberados e permaneciam ali. Existiam esses casos estão relatados na história, raríssimos, né? Mas existiam. O fato é que agora você tem uma multidão de pessoas que se tornaram escravos de Deus, como Paulo diz aqui, ou escravos da justiça. Ele faz aqui um paralelo, né? Nos tornamos escravos da justiça e não do pecado, daquilo que é justo, daquilo que é certo, daquilo que é correto. E obedecemos porque conseguimos enxergar de forma racional, de forma inteligente, não irracional, não instintiva, podemos responder à verdade do Evangelho. E assim, porque o Evangelho é bom, porque ele nos leva a coisas boas, porque ele produz coisas boas, porque eu enxergo o benefício de fazer aquilo que é certo, então eu obedeço. Eu obedeço a um Senhor que me leva ao bom caminho. O bom pastor é aquele que está à frente do rebanho e vai indicando onde está a água fresquinha, onde está o pasto verdinho, onde está a sombrinha que eu preciso, onde está o abismo, onde está o buraco, onde eu não devo ir. E eu sei que ele cuida, eu sei que ele me protege, eu sei que ele é verdadeiro e eu sigo e eu o obedeço. Essa é a questão do novo homem. E Paulo está dizendo, sejam assim, sejam essas pessoas consagradas a Deus, que se entregam a Ele, pessoas que se submetem a Deus, pessoas que obedecem a Deus. Essa é a característica do novo homem. Ele não é mais autoenganado, ele não é mais enganado pelo pecado. Ele sabe o que é bom, sabe o que é melhor e procura fazer. E Paulo está dizendo aqui, tem que ser assim, tem que seguir essa direção. E esse novo homem, ele tem uma nova perspectiva. Ele espera coisas melhores. Ele espera as coisas excelentes. Veja, existem também, além de termos dois senhores, uma imagem que sempre nós vemos nas Escrituras, é a ideia dos dois caminhos. E sempre vai ser assim, sempre foi assim e sempre será assim. Os homens têm inventado a ideia aí de que pode haver um meio termo, né? Entre dois caminhos. Pode haver um meio termo, na verdade você não é nem para lá nem para cá, você fica ali no meio, você fica em cima do muro. Ou também a ideia de que existem muitas alternativas, muitos caminhos, cada um escolhe, cada um decide, mas na Escritura não é assim que funciona. Não existem múltiplas alternativas
e não existem, não existe meio termo. Existe sim a expectativa do novo homem receber a santidade. O que Paulo diz aqui é que esse novo, o antigo homem, em primeiro lugar, né? O antigo homem, ele caminhava de maldade em maldade, maldade que leva a maldade, ou seja, ele progredia, né? Vamos pegar aqui o exemplo da mentira, né? Quando você mente sobre uma determinada, um determinado fato, né? Digamos, você para se desvencilhar ali de um problema, você foi lá e mentiu. Você sabe, né? Que quando você mente, a partir do momento que você inventou aquela mentira, você vai ter que sustentar. E para isso você vai ter que encobrir com outras mentiras. E você vai se tornando um mentiroso. Você vai progredindo nisso e vai complicando e vai criando cada vez mais um hábito dentro do seu coração e vai progredindo nisso. E Paulo diz: olha, o que foi que vocês colheram, né, desse velho homem, quando ele agia assim? O que foi de realmente bom que ele colheu? Pensa um pouco. E Paulo diz: coisas que vocês agora só têm motivo para se envergonhar delas. Elas não trouxeram progresso espiritual de fato, não trouxeram nenhum progresso verdadeiro, só trouxe prejuízo. Mas o novo homem não. O novo homem, ele tem a possibilidade, ele tem toda a condição de agora ele andar em justiça, como Paulo diz, caminhar em justiça e colher uma vida de santidade, uma vida mais próxima a Deus. Aquela consagração, lá que ele fala ali no início, aquele entregar-se, ele vai se tornando algo cada vez mais concreto, cada vez mais palpável, e atingir esse nível de santidade que é um resultado de alguém que está procurando realmente se consagrar, obedecer a Deus. E o que se colhe é resultado espiritual de fato, benéfico de fato. Quando não há esse progresso, alguma coisa realmente está errada. E a expectativa desse homem, ou seja, desse novo homem que tem esse novo caminho, é receber a dádiva da vida eterna. Ele no último versículo ali, um versículo bem interessante, um versículo muito conhecido, né? 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento pelo pecado, a retribuição pelo pecado só pode resultar na morte, a morte é a consequência. O pecado ele tem a ver com morte, o pecado está ligado à morte. Se essa é a consequência do pecado como justo pagamento por ele, por outro lado, a vida eterna não só em termos de tempo, né, em termos de durabilidade, mas em termos de qualidade, em termos de substância. Essa vida eterna, ela é presente, ela é dom gratuito, ela tem uma origem que não está em nós não a produzimos, nós apenas a recebemos. E é assim que Paulo encerra esse capítulo. Esse novo homem ganhou de graça a vida eterna. Ele tem uma nova certeza, porque ele tem uma nova realidade. Essa nova realidade não é fictícia. E por causa disso, ele tem uma nova atitude. E por conta dessa nova atitude, ele tem uma nova certeza. É a atitude do dia a dia, é a prática, esse andar nesse novo caminho que vai me confirmando o que eu devo esperar lá na frente. E isso é muito bom. E é isso que todos devem, aqueles que se deparam com esse capítulo, com essa passagem, devem pensar. Identificação real com Jesus produz um novo homem. O novo ser deve ser totalmente consagrado a Deus, ou seja, na sua integridade. Todo o ser, tudo que faz, tudo que ouve, tudo que fala, é isso
é isso que faz parte dessa nova realidade. A sua obediência deve ser uma obediência voluntária, uma obediência de coração, não manipulada, inclusive não auto-enganado, né? Um engano a respeito de si mesmo. Não, é uma obediência voluntária. É assim que deve ser. Quando isso não acontece, algo está errado. E quando não existe uma expectativa, uma certeza quanto ao futuro, não existe a certeza de que a vida eterna está em mim, está presente na minha vida. Isso é um seguro absolutamente concreto. Algo também está errado. E o que pode estar errado? Pode faltar entendimento, entendimento sobre as questões básicas do Evangelho. Talvez você seja um frequentador de igreja, talvez você já ouviu muitos sermões, muita pregação, você já talvez tenha atendido a esses apelos que se fazem muitas vezes, mas pode faltar entendimento, você não chegou ainda a nascer de novo, você precisa nascer de novo, ou nasceu de novo, mas não compreendeu, não se apropriou ainda daquilo que é necessário e não assumiu a sua responsabilidade como nova criatura. Agora, a questão é, se não houve uma identificação real, tem que realmente partir do princípio, entendendo a sua condição, entendendo que você precisa de Jesus e como você deve fazer isso. Nesse caso, é bom revisitar aí os capítulos anteriores, as passagens anteriores e as mensagens, né, que a gente tem transmitido aqui. Na próxima semana, vamos começar o capítulo 7, e nesse capítulo, Paulo faz aí uma relação entre a liberdade cristã e a lei, entre como é que lidamos, inclusive, com tudo que a lei diz, né? Para a gente saber que a lei, sim, ela continua tendo o seu valor, mas como reagimos? Como é que é a relação desse novo homem? Que tipo de obediência realmente temos na prática? E Paulo fala aqui da sua própria experiência. Então, que até lá a gente tenha uma boa compreensão, né, do texto de hoje, essa compreensão leve cada um aí a ter benefícios, a ter coisas boas aí no seu coração, na sua vida. Então, tenha uma boa semana, até a próxima mensagem e que Deus te abençoe.